Bom dia, pessoal. 7 da manhã em ponto. Vamos sair da cama com alegria para começar mais um dia. Hoje é quinta-feira. Nós estamos no dia 9 de outubro de 2025. Faz frio aqui em São Paulo, né? A última onda de frio do outono, provavelmente. E a previsão é de chuva durante todo o dia. E o Brasil foi dormir mais triste ontem. Por quê? Porque o Centrão, especialmente a extrema-direita, né, a parte mais à direita, e o governador Tarcísio de Freitas, ontem conseguiram uma vitória de pirro contra o povo brasileiro. Eles conseguiram fazer caducar a medida provisória 1303, que substituía, né, a legislação sobre o IOF e criava formas de o governo arrecadar dinheiro para pagar principalmente o desconto da tabela do imposto de renda, né? O desconto que foi concedido agora, desconto não, a isenção que foi concedida agora a todo mundo que ganha até R$ 5.000 por mês, promessa de campanha do presidente Lula, que foi encampada por todo o Congresso Nacional, por toda a Câmara dos Deputados, que deu a ela uma insólita votação unânime. Mas ontem, a forma de financiar essa concessão feita para o povo brasileiro foi claramente sabotada por uma grande quantidade de deputados do Centrão e também da extrema-direita brasileira, né? E o grande culpado por isso foi apontado pelo próprio deputado Sóstenes Cavalcante, também pelo relator, o deputado Zaratini, como sendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que para impor essa derrota ao povo brasileiro, não apenas ao governo, como bem ressaltou o presidente Lula, né? Enfim, moveu armas e bagagens lá em Brasília. Esse é o principal assunto do nosso noticiário hoje, mas temos uma notícia espetacular vindo lá dos Estados Unidos, né? Ontem o presidente Trump anunciou que o Hamas e o governo de Israel iriam assinar a primeira fase do acordo de paz que pode acabar com esse conflito de quase 3.000 anos. Então, contrariando o Barão de Tararé, de onde nada se espera, sempre pode sair alguma coisa, não é verdade? E não se pode deixar de avaliar como positivo o esforço do Trump nesse caso específico, tá? Ao mesmo tempo em que lá dentro dos Estados Unidos, né, enquanto o Trump pacifica o mundo aí com as suas basófias, lá nos Estados Unidos a situação da polarização está cada dia que passa gerando mais violência e mais inconformismo, principalmente com as ações do ICE, né, a Polícia Federal, que foi transformada numa espécie de Gestapo do governo desse fascista chamado Donald Trump. Esses são os assuntos do dia de hoje e vou chamar logo aqui meu companheiro Alex, porque o Alex hoje tem uma tabela nova para mostrar para vocês. Bom dia, Alex, tudo bom? Bom dia, Panuso, bom dia, comunidade. Como Bom vocês dia, estão? Alex. Tudo ótimo? Então, Panuso, isso mesmo, eu lembro que aquela tabela que eu tinha feito ficou pequenininha, só que a gente adaptou ela aqui. Eu e o Anderson, a gente desenvolveu essa nova tabelinha para você que tá chegando no trabalho e tudo, verificar a tabela e falar pro seu amigo de trabalho, seu colega, a posição e brincar, zoar um pouquinho se tiver numa situação ruim e se fazer igual eu, palmeirense, que está em primeiro, ficar feliz e mostrar para todo mundo, Panuso. Você fez essa tabela para mostrar o Palmeiras lá em cima, não foi? Não estava Isso. dando para ver o nome nem a logo do Palmeiras, estava pequenininha a letra, ninguém conseguia ler. Mostra a tabelinha para nós aí, Alex, Perfeito. Vamos ver O o Anderson que o pessoal vai colocar no falar. esquema. Aí, Panuso, olha Aí, só. maravilha. Olha que bonitinho que ficou essa tabela, gente. Agora eu vou perguntar para a nossa audiência, e você que está em casa vendo, assistindo a gente, você está conseguindo ler aí? Se estiver conseguindo, manda aqui um recadinho, vou ficar de olho aqui na área de comentários, viu, o Alex? Só para ver o Sim. que o pessoal está achando. Conta para nós o que é essa tabela aí, por que o Palmeiras está lá em cima? Você devia ter botado uma letra maior para o Palmeiras. Sim. Não, mas Palmeiras. não pode ser clubista, né, Panuso? Então tem que deixar ali. Não pode O não. símbolo eu tentei deixar um pouquinho maior do Palmeiras, mas eu deixei tudo no padrãozinho. Então, Panuso, essa tabela está, por exemplo, está classificada tópico por tópico. Ali em verdinho, como a gente tem ali na descrição, está a Libertadores. Em verde mais clarinho está a pré-Libertadores. E em laranjinha está a classificação para Sul-Americana. E em preto são aqueles clubes que não vão se classificar para nenhuma competição, apenas se mantém na Série A do ano que vem. E ali em vermelhinho, como a gente pode verificar, em relação aos que estão sendo rebaixados no momento, o Palmeiras ali com 55 pontos,
acima do Flamengo, como são mesmo pontos, porém como o Palmeiras tem uma vitória a mais do Flamengo, fica acima pelo critério de desempate, então essa classificação é momentânea. O Palmeiras joga no sábado contra o Juventude, e como tem um jogo a menos, pode ser que essa vantagem aumenta ali para uns 33 pontos. 3 pontos de diferença, para nos perdão. Muito bom, muito bom. Então, está faltando o Uberlândia Esporte Clube. Não estou vendo o nome do Uberlândia Esporte Clube aí. Cadê? Então, Panuso, tem uma informação do Uberlândia Esporte Clube. Agora, com o novo formato da Copa do Brasil, o Uberlândia está classificado para a Copa do Brasil do ano que vem. Sério? Sim, juro por Deus, Panuso. Como? Então, eles aumentaram a classificação para times que estão mais na Série B, Série C. Então, automaticamente, ele foi para 128 clubes agora. Então, abriu vaga para esses clubes que não conseguiam chegar mais na Copa do Brasil. E nisso, o Uberlândia está classificado. Vamos ver aonde vai chegar o nosso Verdão lá de Minas Gerais. É o Verdão do Periquito. Sim. Ô, Alex, mas quer dizer que o Uberlândia foi parar lá no Brasileirão, é? Que notícia maravilhosa, é a primeira vez na vida que você parece. Olha só, deixa eu te falar, o pessoal está dizendo aqui que está vendo bem a tabela, viu? Nereide Mosolino, estou vendo bem a tabela. Aqui, ó, o Jucimar Carvalho está dizendo para você assim, ó, o Alex tem que agradecer a arbitragem que apita a favor do Palmeiras, porque o Palmeiras jogou com 15, né, o último jogo, né? Foi bom, Vou hein? chamar eles para ser padrinho do meu casamento, eu adorei aquela arbitragem ali. A Grícia Araújo está dizendo que o Fluminense foi roubado, tá? Que é isso. Olha, aqui, ó, Alex, aproveite porque o Flamengo vem aí, diz a Lúcia Fernandes Lobato. E eu vou dizer, ó, cuidado, Alex, porque o Uberlândia Esporte Clube vem aí. Vai acabar essa folga do Palmeiras no topo dessa sua tabela aí, tá bom? Será o maior Verdão do Brasil, Uberlândia, né, Panuso? Exatamente. Alex, deixa eu te perguntar uma coisa. A seleção brasileira voltou a ser popular, é isso? As pessoas voltaram a ir fazer aglomeração na porta de concentração, essa coisa toda? Conta pra mim, por quê? Onde foi isso, Alex? Então, Panuso, a seleção vai ter 2 amistosos agora. O primeiro amanhã, 8 horas da manhã, o Amaral, que é nosso operador de áudio, passou essa informação agora há pouco. E vai jogar contra o Japão. E ontem, Panuso, quando os jogadores chegaram no hotel, os torcedores sul-coreanos, eles estavam com a camisa do Palmeiras, do Estevão, do Real Madrid, do Vinícius Júnior e até da camisa da seleção de 2002, que foi o último título mundial da seleção. Então parece que a torcida internacional tá de olho na seleção brasileira, Panuso. Lá em Seul. Isso mesmo. Tinha nós, esqueci que tinha gente lá, os coreanos estavam lá esperando a seleção. Eles gostam muito da seleção brasileira lá. Talvez que não saibam o que está acontecendo com o futebol aqui, né? Sim, tanto que eles fizeram aglomeração ali na porta do hotel, solicitaram alguns autógrafos, fotos, o que a gente não vê muito aqui no Brasil com esse carinho com a seleção, né, Panuso? Tomara que resgatem essa paixão. Eu mesmo vou dar uma opinião pessoal. Eu não sou muito fã da seleção, eu não assisto muito os jogos da seleção. Então, tomara que resgate essa paixão e tudo. Apenas em Copa do Mundo que eu fico ansioso por conta daquela questão que eu quero ver o Brasil ser hexa, mesmo não torcendo tanto pela seleção, Panuso. Maravilha. Olha aqui, ó, tem aqui, ó, o Irã Braga tá dizendo assim, ó, Palmeiras não tem Mundial. Isso aí é bem opinativo. Essa opinião é dela, né? Beleza, maravilha. Olha, a tabela funcionou, todo mundo elogiando aqui, viu? Perfeito. E elogiando você, tá bom? Muito obrigado. Tem algumas ressalvas também. O professor Tuninho Rabelo está dizendo, não sabia que era um canal do Palmeiras. Tenho mais o que fazer. Perdemos aqui. Professor, volte, não é do Palmeiras, tá? Eu sou do Uberlândia. É só a cor que é a mesma, é o verde. E se você quiser ter informações sobre o Palmeiras, eu tenho uma página exclusiva que é a Verde Vertão. Seguem lá. Como é que é a arroba? Volta aí, dá arroba pro pessoal. Avante.verdal com 2 O. Sem o tio no ar. Verdao. Avante.verdao. Aí, o Anderson, ele é rápido, como sempre, aí, Panuso, tá na tela. Muito bom. Segue a página menos clubista das redes sociais. Sei. Gente, é totalmente clubista, mas tudo bem, pelo menos é honesto, tá? Vocês não precisam desconfiar do Alex, porque ele jamais vai dar uma opinião que você não saiba, que é a opinião sempre a favor do Palmeiras, aí que o Palmeiras perca. Né? Isso mesmo. Isso aí, gente. Valeu, maravilha, Panuso, Alex. Vamos nessa, vamos tocar o programa aqui. Vocês gostaram da tabelinha do Alex? Ele caprichou mesmo, viu? Vou te falar, é por causa dessa história do Palmeiras estar lá em cima. Se fosse o São Paulo ou o Corinthians, você não teria essa tabela aí não, tá? Hein, Alex? É ou não é? Isso mesmo. É isso aí.
Bom, vamos lá, gente. Meteorologia, para a gente saber o que vai acontecer hoje, né? O mapa do Brasil hoje está bastante colorido, com áreas de chuva grande lá mais ao norte do Brasil, atravessando todo o centro e o norte do estado do Amazonas, chegando até o sul do Pará. Aí em toda essa região periférica aqui, que vai do Amapá até Rondônia, né, dando a volta ali, passando pelo Tocantins, chove também, só não chove nessa faixa intermediária aqui, olha, no centrão brasileiro, né, no coração do país, e no pulmão também, porque afinal de contas aqui o coração é do lado esquerdo e aqui do lado direito também está um solão lá hoje, de Campo Grande, a Cuiabá, calorão, poeirão que o pessoal lá conhece tão bem, né? Brasília, o pessoal não aguenta mais tanto calor e tanta falta de umidade, Goiânia também não, hein? Temperaturas hoje de 31 graus Celsius em Brasília e em Goiânia 34 graus, Goiânia virando um caldeirão de novo lá, hein? E em Campo Grande a temperatura também chega aos 34 graus. Vamos ver Teresina aqui, poucas nuvens, 38 graus do Setembro-Obró, já super ativo lá em Teresina. O calor vai ficar agora insuportável, tá? Vamos ver aqui os avisos do meteorológico. Nós temos aqui, olha, no mapa do Brasil, nós temos aqui uma grande concentração de chuva aqui nessa área, que você vê aqui, né, do centro e do leste do estado do Amazonas. E nós temos aqui também no litoral do Paraná até o litoral na divisa do Rio com o Espírito Santo, aviso de chuvarada, passando aqui por São Paulo. Aliás, hoje de manhã, às 4 da manhã, a hora que eu acordei, eu olhei, como faço todo dia na minha Alexa, pedi a previsão do tempo. Ela me falou que a previsão era de 99% de chuva aqui em São Paulo. E agora, às 6 horas da manhã, das 6 às 7, era de 100%. Não caiu uma gota ainda, tá? A previsão do tempo precisa melhorar no Brasil. Aliás, o INMET já comprou um supercomputador que dizem que vai melhorar. Mas o problema do Brasil é a falta de radares meteorológicos, né? As estações meteorológicas são muito precárias e sem uma boa fonte de dados primários, não há como nenhum modelo sustentar uma previsão que seja uma previsão como acontece na Europa e nos Estados Unidos, né? Locais onde a inclemência do clima exige mais acuidade do que aqui no Brasil. Mas nós somos um país tropical e principalmente a meteorologia aeronáutica nessa época do ano precisa sim de serviços mais acurados, né? Que nós não temos ainda, infelizmente, aqui no Brasil. Então é isso, já vimos aqui meteorologia, tá bom por hoje. Vamos começar com os destaques aqui. Vou mostrar para vocês a página nossa do ICL. Hoje o Chico, nosso editor, acordou mal-humorado com a derrota ontem da proposta do governo e tacou lá, olha, Centrão tira 35 bi do povo, colocando aí os responsáveis por isso. Olha, esses 3 sujeitos aí, né? Ciro Nogueira, aquele acusado de receber dinheiro do PCC em sacola, né? Antônio Rueda, acusado de ser o dono da empresa de aviões de verdade, onde voavam os caciques do PCC, e o governador Tarcísio de Freitas, que governa a terra onde se estabeleceu há muito tempo o PCC, né? Então, esses 3 aí, uma articulação entre essas 3 figuras aí, né? 3 ínclitas figuras, acabou fazendo com que na noite de ontem a medida provisória do IOF caísse, né? E esse é o destaque do nosso site, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Aqui a grande notícia do dia, olha aqui, lá fora, né, no exterior, Israel e Hamas firmam cessar-fogo com mediação dos Estados Unidos, reféns serão liberados. O anúncio foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quarta-feira. Vocês vão ver a hora em que ele recebe a notícia, tá na capa do New York Times na internet, tá bom? Aqui nessa outra manchete, né, o alvo, né, o alvo, de onde saiu essa mobilização que culminou com a derrota fragorosa sofrida ontem pelo governo, né? Tarcísio. São os deputados da própria oposição quem estão falando isso, tá? E você vai ver que ontem, da tribuna, nessa cena que essa foto registra, o Sóstenes Cavalcante, líder do PL, fez um grande agradecimento ao Tarcísio pela imposição dessa derrota ao governo, derrota que não foi pequena. Outros destaques aqui no cantinho da nossa página: Mota trava projeto que combate crime organizado e deputados apontam para a influência de Ciro. Uma outra retranca aí desfavorável à Mota, que ontem foi elogiado, hein? Daqui a pouco nós vamos ver o Zaratini do PT elogiando o presidente da Câmara. Então vamos lá para essa segunda manchete aqui. Sob Mota, a Câmara restringe a transparência ao liberar textos de projetos horas antes da votação. Isso os parlamentares têm reclamado muito, né?
que de repente o assunto entra em votação e ninguém conhece o texto, não sabe como está votando. Crise do metanol. O Brasil registrou 24 casos confirmados de intoxicação por metanol e investiga mais 235. Felizmente, a maior parte das suspeitas está sendo descartada, né? Mas, ainda assim, essa crise do metanol gravíssima evidenciou que algo muito sério está acontecendo no país. Porque os casos pipocam aqui e ali em locais que não têm nem conexão geográfica, nem conexão negocial, nem nada disso, né? Colocando um grande ponto de interrogação. De onde é que está saindo tanta bebida contaminada por metanol? E eu repito aqui, metanol não é que ele é necessariamente adicionado às bebidas, tá? Ele pode ser produto de uma destilação mal feita. A gente já conversou sobre isso aqui. Mas vamos prosseguir, depois a gente vai detalhar esses casos também do metanol. 177 mil famílias vão devolver valores que receberam indevidamente a título de ajuda emergencial. É o país dos picaritas, né? Onde 177 mil pessoas recebem indenizações indevidas. Algo muito errado está acontecendo ao nível da fiscalização, mas também ao nível do comportamento dessa gente, que vê em tudo chance de faturar algum, né? De lesar alguém. Enfim, o país da picaretagem. Vamos começar aqui por uma notícia que não é nem a história do Hamas, nem a história do IOF aqui em São Paulo, porque daqui a pouquinho, daqui a mais 10 minutinhos, eu vou ter comigo aqui o Lula Costa Pinto, que vai nos ajudar a entender o que foi que aconteceu ontem lá em Brasília e vamos ver se ele consegue antecipar o que o governo vai fazer para tentar dirimir essa grande crise fiscal que está pairando sobre o país como uma ameaça, né? Porque, afinal de contas, foram pelo menos 17 bilhões de reais no ano que vem que foram suprimidos por essa birra do Tarcísio e da galera do Centrão, que só pensam em sacanear o governo e não se importando, inclusive, se isso terá consequências para a população brasileira. Mas vamos lá para essa primeira manchete, então. Mota trava projeto que combate o crime organizado e, olha, é incrível, né? A ubiquidade desse cara em tudo quanto é assunto indigesto. Ciro Nogueira foi quem influenciou o presidente da Câmara e por isso há esse projeto lá que combate sonegação indo para a gaveta, tá? Vamos ver o que nos conta aqui o Kleber Lourenço, nosso grande repórter. Ele diz o seguinte: o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, mantém parado há mais de um mês um projeto de lei que pune o chamado devedor contumaz. Empresas que reiteradamente deixam de pagar impostos como parte do próprio modelo de negócio, ou seja, elas incorporam a sonegação enfim, outras formas de desviar dinheiro que, na verdade, seriam devidos a título de tributo, né? E simplesmente não pagam, né? Desde que esse texto chegou da aprovação do Senado, não houve qualquer movimentação para que seja pautado ou discutido, apesar da pressão dos técnicos da Receita Federal e do Ministério da Fazenda, o que denota que há uma força ali atuando sobre o assunto, né? A proposta é considerada essencial para combater esquemas de sonegação e concorrência desleal no setor de combustíveis desvendados pela Operação Carbono Oculto. O texto cria mecanismos para enquadrar empresas que transformam inadimplência em vantagem competitiva, prevendo desde regimes especiais de fiscalização até o cancelamento de inscrição e a interdição das atividades. Nos bastidores, os parlamentares afirmam que o engavetamento atende a interesses de grupos econômicos poderosos, entre eles a Refit, que é a antiga refinaria de Manguinhos, né? Hoje, a desconfiança da polícia e do Ministério Público é a de que essa refinaria só produza documentos contábeis, não refina nada, né? Refina nada e está aí a serviço de esquentar combustível clandestino trazido por esses grupos aí vinculados ao PCC. Todas essas empresas são controladas por um sujeito chamado Ricardo Magro. A empresa, a refinaria de Manguinhos, que agora chama Refit, ela é considerada a maior devedora de ICMS do país. Tem dívidas bilionárias em São Paulo e no Rio e é citada também em investigações por condutas típicas de devedor contumaz. A Refit foi alvo na Operação Carbono Oculto e chegou a ser interditada pela Agência Nacional do Petróleo em um dos desdobramentos da operação. E olha, naquele período em que houve a denúncia de que os empresários do PCC tinham ido a Brasília para pagar suborno para o senador Ciro Nogueira, era aquele momento em que estava sendo determinada, né, a perda da licença da refinaria de Manguinhos, ou da Refit, como ela se chama agora, né?
Vamos lá. A relação entre Hugo Mota e o senador Hugo Nogueira, ex-ministro da Casa Civil e líder do Centrão, ajuda a explicar o controle político sobre a tramitação. Ciro e Mota são próximos, mantêm diálogos frequentes sobre as pautas estratégicas na Câmara. Nos bastidores, Ciro atua como conselheiro informal de Mota e do presidente anterior da Casa, Arthur Lira, influenciando decisões de impacto econômico e político. Ciro Nogueira foi um dos principais articuladores da eleição de Mota para a presidência da Câmara no início do ano. Em entrevista à Folha de São Paulo no mês passado, Ricardo Magro reconheceu publicamente sua proximidade com Ciro Nogueira. Ele disse o seguinte: ele é um amigo que eu tenho fora da política. Claro que a gente fala de política, claro que eu me aconselho com ele, mas não temos uma relação promíscua desse tipo, não. A fala reforçou em Brasília a percepção de que o senador exerce influência sobre o setor de combustíveis e também sobre os seus principais empresários, especialmente aqueles, né, de longa capivara e de vida torta. O projeto aprovado no Senado após as revelações da Carbono Oculto é apontado por especialistas da Receita e do Ministério da Fazenda como o instrumento mais robusto jamais proposto para coibir as empresas que lucram com inadimplência sistemática. Caso seja aprovado, ele atingirá diretamente distribuidoras e refinarias com passivos fiscais desproporcionais ao patrimônio e que, em muitos casos, servem de base para esquemas do crime organizado, entre eles a própria Refit, tá? Então está aqui, está posta a notícia. Ciro Nogueira, defensor dos fortes e opressores, sempre à disposição de uma causa ruim, né? É incrível como esse cara só mete o bedelho em causas impopulares, ruins e agora se sabe até criminosas, tá? Pessoal, vou passar aqui para o assunto do dia, porque mais uns minutinhos nós vamos ter o Lula. Como vocês sabem, ontem nós tivemos uma votação importante lá em Brasília. O que estava sendo votado era a medida provisória 1303, ela substituía as primeiras propostas que o governo elaborou sobre a questão da compensação, né, da renúncia a que o governo se obrigou quando isentou do pagamento de imposto de renda todo mundo que ganha até R$5.000. E bem, foi uma sessão lamentável, que terminou muito mal. Eu preparei aqui uma projeção para vocês, mas eu vou começar com a leitura aqui das matérias que o ICL publicou, tá bom? Por quê? Houve uma grande articulação do Centrão para que essa derrota de ontem acontecesse. Você se lembra que na hora de aprovar o benefício que tem grande impacto popular, que é a isenção, se todo mundo foi a favor, né? E agora vão sacanear o governo porque tiram dele o caminho para obter o dinheiro que vai pagar essa conta, a conta da renúncia fiscal por causa da isenção dos do imposto de renda até R$5.000. Nós temos aqui, olha, o sentido da coisa, como é que ela se deu? No site do ICL, deputados da oposição confirmam que Tarcísio articulou pela derrubada da MP do IOF, né? E a matéria diz o seguinte: decidida a retirada da medida provisória sobre o IOF da pauta dos deputados nesta quarta-feira, parlamentares oposicionistas foram à tribuna para confirmar que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi um dos principais responsáveis por esse grande feito de sabotagem, né, do governo num assunto tão importante para a opinião pública brasileira. Eu vou mostrar aqui para vocês na minha projeção como é que foi a distribuição dos votos do partido, porque a derrota se deu por 251 votos, né, a favor de retirar da pauta a medida provisória, o que fez com que ela caducasse, contra 193 de deputados que disseram não devemos retirar da pauta e queriam manter a votação para ontem mesmo, o que acabou não acontecendo. Eu vou pedir para o Alex colocar para a gente na tela esse primeiro slide aqui que eu preparei. Eu queria saber, Alex, se você recebeu a imagem aí. Tá aí? Tá a tela cheia aqui para mim. Vê se você consegue reproduzir. Tá, o Alex vai providenciar um jeito de colocar isso melhor para vocês. Alex, eu vou falar aqui, olha, eu fiz a conta ontem por partido. Quais foram os partidos que mais contribuíram para o resultado de ontem? O PL cedeu, dos 75 votos do partido ontem, cedeu 73 para o arquivamento da proposta. Portanto, votou em uníssono aqui, né? Daqui a pouco nós vamos explicar esses dois outros votos. O Alex vai botar aí na página para vocês. Em seguida veio a União Brasil, com 46 votos. O União Brasil também teve muita gente que votou
lá do outro lado votou não, né? Foram 5 parlamentares do União Brasil que votaram não acompanhando o governo. Só 5, tá? E o União Brasil é um dos partidos da base do governo ainda hoje, apesar do ultimato do Rueda e do Ciro Nogueira. Depois disso, qual foi o partido que mais deu votos? O PP deu 40 votos para derrotar o governo, o PSD, que é partido da base também, deu 18, o Republicanos deu 29, o MDB, outro partido da base, 14 votos, o PSDB deu 11 votos, o Partido Novo, e aqui não há surpresa nenhuma, né? Deu todos os seus votos, foram 5 votos, o Solidariedade deu 4 votos, o Podemos deu 3, PRD 3, Avante 2, Cidadania 2 e o PSB, partido chapa do governo, teve um voto contrário, né? Não, vou voltar aqui esse slide porque eu não quero mostrar isso ainda. Quem foi que votou não? PT em uníssono, PSD com 20 votos, né? O PSD que deu 18 votos para a turma da oposição, votou bastante com o governo também, votou mais com o governo do que com a oposição. O MDB deu 16 votos contrários, o PDT 14, o PSB 13, com 1 lá do outro lado, o PSOL deu seus 13 votos, o Podemos deu 12, PCdoB 9, Republicanos 9, Avante 5, União 5, PV 4, PL e PSDB 2 votos, Cidadania, PP, PRD, Rede, Solidariedade 1 voto cada um. Aí teve alguns votos que foram muito estranhos nessa votação aqui, e aqui estão os trapalhões de ontem, olha. Quem são essas pessoas? Aí mais à esquerda, o deputado Júnior Mano, do PSB do Ceará, né? Precisamos saber o que está acontecendo lá, porque eles são teleguiados lá da turma do Ciro, né? Precisamos saber o que foi que aconteceu com essa gente. O Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira é um caso à parte, já vai ser explicado já para vocês, porque ele acabou votando com o governo, né? E disse que foi um descuido. Por quê? Porque não estava atento ao que estava acontecendo lá no parlamento. Quem é Antônio Carlos Rodrigues? É o segundo aí da esquerda para a direita, esse senhor de cabeça branca e terno azul claro, entre o Paulinho da Força e o Nicolas. O Antônio Carlos Rodrigues é do PL, foi o único parlamentar, aliás, foram 2 parlamentares, né? O Nicolas e ele, que votaram a favor do governo. O Antônio Carlos Rodrigues é aquele parlamentar que, meses atrás, elogiou o ministro Alexandre de Moraes, embora seja um parlamentar do partido do Bolsonaro, né? Do PL. E quase foi expulso. Chegaram a decretar a expulsão dele, porque ele elogiou o Xandão, disse que era um absurdo a campanha que o Eduardo estava fazendo lá nos Estados Unidos e por isso foi ameaçado de expulsão. Antônio Carlos Rodrigues. Eu botei essa interrogação aí no PL, por quê? Porque fica esse chove não molha, de expulsa, não expulsa, ele quase foi expulso, depois não foi expulso mais, mas ontem se comportou como um autêntico agente do governo, votando a favor da tese do governo. E aí temos também o Paulinho da Força, representando a ala golpista, né, do parlamento, integrada também por Aécio Neves e outros parlamentares que acompanham essa linha aqui. Agora é impressionante saber como um sindicalista, né, se dá ao desplante de sabotar trabalhadores, né, que são os maiores beneficiados por essa história da isenção do imposto de renda. Esses foram os votos estranhos. Agora vamos ver qual foi a reação, antes da reação do Lula. Olha aqui, Nicolas Ferreira, tá? Por que o Nicolas Ferreira votou junto com o governo? Ele estava em casa cuidando da filhinha dele, botou até uma foto no Twitter falando assim, ó, fiz campanha contra o dia todo a MP 1303 e cuidando da minha filha recém-nascida aqui, me confundi e votei errado. KKKKK, acontece, mas graças a Deus foi retirado de pauta, chega de impostos, vence o Brasil. Não foi retirado de pauta, ele votou contra a retirada de pauta. Se atrapalhou, se confundiu aqui, tá? E deu pela primeira vez aí um voto para o governo. Não adiantou nada, né? E as reações foram muito severas ontem, né? Porque, afinal de contas, o problema que foi criado em função disso é um problema sério. Está aqui a fala do Lula. A decisão da Câmara de derrubar a medida provisória que corrigia injustiças no sistema tributário não é uma derrota imposta ao governo, ele disse nas redes sociais, mas ao povo brasileiro. Essa medida reduzia distorções ao cobrar a parte justa de quem ganha e lucra mais, dos mais ricos. Impedir essa correção é votar contra o equilíbrio das contas públicas e contra a justiça tributária.
O que está por trás dessa decisão é a aposta de que o país vai arrecadar menos para limitar as políticas públicas e os programas sociais que beneficiam milhões de brasileiros. É jogar contra o Brasil, e é mesmo, né? Antes de mostrar o restante das repercussões, quero chamar o meu amigo Lula Costa Pinto aqui para nos ajudar a entender esse placar de ontem e o que vai acontecer. Bom dia, Lula! Tirei o Lula da cama mais cedo. Não, o Lula é um madrugador, ele é um homem que madruga e está sempre à disposição aqui. Lula, e aí, me conta, por que essa derrota tão expressiva ontem? Fábio, o Centrão, aliado ao Hugo Mota, que na verdade é um títere manobrado pelo verdadeiro líder do Centrão, que é o Arthur Lira, né, que tem como braços direito e esquerdo dele o presidente do Progressistas, o Ciro Nogueira, e o presidente do União Brasil, o Antônio Rueda. Né? Essa aliança deles, com uma presença que foi relevante, uma atuação relevante do governador de São Paulo nos bastidores, fazendo uma costura com outros partidos, sobretudo com o PL, né? É o que explica essa derrota do governo, porque esse centrão que pende para a direita, para a extrema-direita no parlamento, queria entregar um revés ao presidente Lula, ao Palácio do Planalto, no momento em que está se consolidando ainda, acabou de sair uma nova pesquisa Quest de intenção de voto, e o Lula continua em ascensão e amplia a vantagem em todos os cenários de primeiro e segundo turno contra todos os adversários. Então, em razão desse ambiente que estava sendo criado, que está sendo criado, que está se consolidando, de que o governo chega ao fim de 2025 muito melhor do que se imaginava, do que o próprio governo imaginava, é o que explica esse resultado em que estão tentando tirar recursos da União para o ano eleitoral de 2025. O que é o que o governo tem que fazer? O que é que significa, do ponto de vista da contabilidade de governo, essa derrota? O governo deixará de arrecadar 10,5 bilhões em 2025 e, estimadamente, 21 bilhões em 2026. Ele precisa cumprir a meta fiscal e o superávit de 4,3% do PIB que ele mesmo estabeleceu para o fim deste ano, né? E para cumprir essa meta, o governo terá que fazer cortes orçamentários. Essa é a primeira agenda que se abre a partir de hoje de manhã em Brasília. Vai cortar aonde? E vai cortar proporcionalmente as emendas parlamentares que os deputados transformaram em emendas impositivas e que em muitas emendas PIX fogem da fiscalização e do controle do Tribunal de Contas e da CGU e que permitem que mesmo parlamentares de oposição façam política em suas bases, usando o orçamento da União e programas de governo, que é o governo que foi eleito nas urnas em 2022. Como é que vai ser esse corte? A outra agenda que se coloca, já a partir de hoje de manhã, é a discussão da nova Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que ela antecede a votação do orçamento. A LDO de 2026, que tem como relator um deputado do PSB, né, Partido Socialista Brasileiro, da Paraíba, né, é o Gervásio Maia, né, eles estão tentando transformar as emendas parlamentares por meio da LDO, todas elas em impositivas, e obrigar que o governo pague essas emendas até o fim de julho do ano que vem, que é o ano eleitoral, para evitar que as emendas entrem no contingenciamento que será necessário fazer
para cumprir a meta fiscal. Então você fechou uma porta de chantagem ontem, com a derrota do governo, e você já está abrindo uma nova agenda de novas chantagens dentro do próprio Centrão, dentro do Congresso. E ainda tem um agravante, Fábio. O projeto de lei, né, que ampliou a faixa de isenção, né, do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e que reduziu, né, proporcionalmente os descontos para quem ganha entre R$ 5.001 e R$ 7.359, que foi aprovado por unanimidade naquela vitória acachapante do governo na semana passada na Câmara, foi entregue no Senado à relatoria do senador Renan Calheiros, que é um aliado de primeira hora e constante do governo, mas isso provocou uma rusga na Câmara dos Deputados, porque o relator desse projeto na Câmara foi o Arthur Lira, adversário figadal do Renan na base de ambos, que é Alagoas, né? Então, esse resultado de ontem também reflete uma resposta ameaçadora da Câmara, como se fosse um aviso para o Senado. Não venham brincar com a gente como vocês fizeram com a PEC da bandidagem. Então, respeitem o que nós fizemos aqui. Isso foi dito implicitamente no tamanho dessa derrota de ontem do governo. Duas reações de ontem. Primeiro, o Zaratini, viu, Alex? Bota no ponto aí o VT do Zaratini, que eu vou colocar ele primeiro. Zaratini agradecendo ao Hugo Mota. Pela primeira vez eu ouço alguém falar que o Hugo Mota foi leal e cumpriu o acordo, tá? E que é muito significativo. Mas o Zaratini aponta o autor dessa vitória da oposição, da derrota do governo, né? O principal agente. Vamos lá, bota para nós, Alex. Quero agradecer muito aqui ao presidente Hugo Mota, que foi uma pessoa que, em primeiro lugar, me indicou para relatar essa medida provisória e que foi, a todo momento, transparente nas negociações e cumpridor de acordo. Infelizmente, foi sabotado pelos presidentes de partido e pelo governador Tarcísio, que não quer saber de governar, quer saber só da sua candidatura a presidente da República. É isso. Traduzindo, presidentes de partido, Ciro Nogueira e Antônio Rueda. Governador Tarcísio, que é o grande nome dessa derrota. Agora eu quero mostrar para você, Lula, uma outra manifestação do Sóstenes Cavalcante apontando no mesmo sentido. Esse agradecendo e elogiando o Tarcísio pelo que fez, ou seja, pela sabotagem, como disse o Zaratini, a esse projeto que tem tanto interesse popular. Roda para nós, Alex, por favor. Eu quero agradecer alguns governadores que trabalharam muito esta noite. Governador Tarcísio do estado de São Paulo, que inclusive já foi atacado na outra tribuna, porque começam a se preocupar com o Tarcísio. É o principal estado do país, um estado que ele vem enfrentando o crime organizado como poucos governadores. E, governador Tarcísio, receba do alto da tribuna da Câmara dos nossos deputados o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por todo o seu empenho. Você tem sido um gigante no diálogo com os presidentes de partidos de centro para que a gente possa fazer essa coalizão em prol do Brasil. Bom, se Zaratini falou e Sóstenes Cavalcante falou a mesma coisa, porque não há como duvidar, né, Lula? Não, exatamente. Teve essa movimentação. O próprio Tarcísio depois recolheu os flaps, né, dessa celebração, dizendo que ele não fez nada, ele não atuou, ele atua pelo Brasil. Por quê? É uma máxima que se repete nesse momento também em Brasília, tá, Fábio? Quanto melhor para São Paulo um projeto, pior para o resto do país. Por quê? Porque São Paulo é quem mais arrecada. São Paulo é quem deprime a arrecadação dos outros estados, né, no rateio que se faz, né, dos fundos constitucionais. Então, é óbvio que o governador
atuou por baixo nos bastidores, mas ele não deveria, né, se ele tem alguma pretensão eleitoral nacional, ele não poderia pragmaticamente surgir como um artífice dessa vitória da oposição e que é uma derrota, no fim das contas, de todo o país. Porque você está tirando dinheiro, veja, a linha do projeto que foi derrotado ontem é, inclusive, não permitir que o programa Pé de Meia, que é um dos principais programas sociais do governo, esteja inscrito no Fundo Constitucional da Educação, né? Não estando inscrito no Fundo Constitucional da Educação, para você fazer face ao programa Pé de Meia, você vai ter que tirar recursos diretos do Tesouro. Ao tirar recursos diretos do Tesouro, você vai ter que buscar uma compensação, né, para isso no caixa de governo. E aí você gera um problema fiscal, um problema de prestação de contas num projeto que é um dos maiores projetos estruturadores do ponto de vista social do governo federal. Lula, quero agradecer super a sua presença. Hoje a gente antecipou o quadro do Lula, que estava marcado para toda sexta-feira, porque hoje certamente é o dia da semana em que vai haver essa repercussão toda, né? Então, um abração para você. Daqui a pouco o Lula vai estar no N1, né, Lula? E para poder aprofundar essa discussão. Muito obrigado, Lula. Abraço, obrigado, Fábio, obrigado quem nos ouve. Tchau, bom dia. E eu vou continuar mostrando para vocês aqui alguns outros dados dessa repercussão, como é que foi que a extrema-direita reagiu. Né? Nós já vimos aqui a manifestação do Lula, vamos ver agora Silas Malafaia, o pastor, o nosso cardeal Richelieu aqui da extrema-direita brasileira. Como é que ele, com palavras bem típicas mesmo de um líder religioso, né? Como ele fala, sou um líder religioso! e chupa essa manga, Lula! E petezada, olha só, o ódio que escorre da boca desse homem é algo impressionante. O que ele vai falar pro capeta no dia que desencarnar lá? Ele fala assim, bom, eu sou ateu, não acredito nisso, mas ele não é, ou certamente parece que não é. Mas, sabe, por que uma linguagem tão chula assim? Chupa essa manga, Lula, e petezada, a casa caiu. Foi derrubada a MP que criava mais de 10 impostos para penalizar quem produz riqueza e gera emprego. E o pior, sem aumentar impostos da jogatina, das bets, que destrói a sociedade. Parabéns aos deputados que derrotaram essa safadeza, disse o tenor do golpe, Silas Malafaia. Quem mais? Já vimos o Nicola Ferreira. É isso, como reação tá bom para você já viu. Então tá aí a impressão digital indelével do governador de São Paulo sobre essa história da sabotagem. E agora vão sofrer também os deputados federais. Por quê? Porque o governo falou que vai ser preciso tirar dinheiro de algum lugar e as emendas estão na mira, né? Na hora H, depois tudo vai ser, enfim, vai se conciliar, essa coisa toda, né? Mas não é o melhor caminho, isso que aconteceu ontem para o Brasil, e vai custar caro para essas pessoas. Por quê? Porque na hora de se mobilizar lá no projeto principal, que era o da redução do imposto de renda, elas se esconderam. E agora vem por trás nessa campanha sórdida aí, tentando sabotar a base estrutural que daria, ou que dará sustentação a isso tudo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o importante é anotar que não vai acontecer nenhum retorno em relação à isenção já concedida, tá? A concessão está garantida do benefício, ou seja, ninguém que ganhe mais de 5 mil, até 5 mil reais no Brasil vai pagar mais imposto de renda, está decidido. Agora o governo vai ter que inventar, vai ter que fazer um triplo carpado fiscal aí, porque vai ter que arranjar o dinheiro para pagar essa conta, que não é pequeno, né? É isso que eu queria dizer sobre isso. Gente, por falar em extrema-direita, o parquinho está pegando fogo, né? Continua o parquinho da extrema-direita pegando fogo. Olha o que o Abraham Weintraub, aquele ex-ministro da Educação do Bolsonaro, está falando aí sobre o filho do Bolsonaro, sobre o famoso Bananinha. Deixa eu colocar de novo aqui para vocês, para ver se vocês conseguem ler junto comigo na tela cheia. Alex, dá para mostrar? Vamos lá. Vou aqui no jeito anterior, então, que o Alex está pedindo, é que essa página, apareceu a página inteira, e pode botar.
Beleza, tá aí, ó. Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação de Bolsonaro. O que ele diz aí? Botou uma foto do Bananinha junto com o Pateta e escreveu o seguinte: entenda o desespero do Bananinha. Como o PAP, caso o PAP não mande o dinheiro ou ele não tenha roubado muito, terá que fazer algo que os bolsonaros não gostam: trabalhar. Nos Estados Unidos, ele é apenas mais um refugiado desqualificado. E aí ele escreve em inglês: Who is Dudu Little Banana in the line of the bread? Quem é Eduardo Bananinha na fila do pão? Little Banana é bom, hein? É muito bom. Então você já viu aí a repercussão, né? Agora vamos voltar aqui para o noticiário, porque nós temos muita coisa ainda para falar e já são 7 horas e 45 minutos. Bom, olha só, sobre o caso do metanol. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a paz lá no Oriente Médio, tá bom? O Brasil tem 24 casos confirmados, está aqui no nosso site, de intoxicação por metanol, e investiga mais 235, né? A maioria dos casos se concentra em São Paulo, que acumula 20 confirmações e o número de mortes já subiu para 5, né? Matéria da Folha Press no nosso portal. O Brasil tem 24 casos confirmados de intoxicação por metanol, informou nesta quarta-feira o Ministério da Saúde. Além desses, há outros 235 em investigação e 145 suspeitas já foram descartadas depois de análise clínica. Era só ressaca mesmo, não era nada mais grave do que isso, felizmente. A maioria dos casos se concentra no estado de São Paulo, que acumula 20 confirmações e 5 mortes, como eu falei, e essas são todas registradas até o momento, sendo 11 ainda investigadas. Já o Paraná teve 13 intoxicações confirmadas e o Rio Grande do Sul registrou a sua primeira confirmação. O caso gaúcho é de um homem que consumiu bebida alcoólica em São Paulo, portanto é um caso importado para lá, tá? O estado paulista investiga 181 suspeitas. Outros estados que também tiveram notificações são Pernambuco, 24, Paraná, 5, Rio de Janeiro, 5, Rio Grande do Sul, 4, Mato Grosso do Sul, 4, Piauí, 4, Espírito Santo, 3, Goiás, 2, Acre, Paraíba e Rondônia, 1 cada. Em relação às mortes suspeitas, são investigados 6 casos em São Paulo, 3 em Pernambuco e 1 em Mato Grosso do Sul, além de um último na Paraíba. Esse é o placar funesto dessa história da intoxicação por metanol, tá? A anotar aqui, felizmente, a maior parte das suspeitas tem sido descartada, né? Então a vida dessas pessoas não corre mais risco. Agora vamos tratar aqui do Oriente Médio, porque nós temos aqui o assunto pululando nas páginas dos jornais e realmente é algo que deixa o mundo mais tranquilo, né? Se esse acordo for realmente cumprido como parece que será, será muito bom, porque vai encerrar um período de hostilidades violentíssimas que só encontra paralelo na história recente, lá na Alemanha a partir de 1933, né, quando os nazistas impuseram um suplício aos judeus que viviam na Alemanha, né? E agora os judeus que vivem em Israel estão fazendo a mesma coisa com os palestinos que vivem do lado dele, lá na faixa de Gaza, né? Está aqui na capa do New York Times, vou mostrar para vocês. Vou até atualizar isso aqui, porque eu quero que vocês vejam esse... Pode botar, Alex, por favor. Pode botar aí, olha, tem um vídeo aqui na capa do New York Times. Eu vou dar eu vou atualizar a página. É o momento em que o Trump, lá numa coletiva de imprensa, recebe do Marco Rubio. Você vai ver aí, o Marco Rubio vai cochichar no ouvido dele, vai confirmar, tá aí, ó, o Marco Rubio chega, cochicha no ouvido do Trump, e aí o Trump avisa, olha, ele estava apenas me dizendo que nós estamos muito próximos de um acordo lá no Rio Grande do Sul. E algumas horas depois, o Trump foi para a rede social dele dizendo que estava muito orgulhoso porque Israel e Hamas, ambos teriam assinado a primeira fase do plano de paz, né? E isso significa que todas as hostilidades vão cessar. Aí o registro da reação dentro da faixa de Gaza, feito pelo New York Times. Os palestinos se reuniram, cantaram, dançaram, celebraram, né? E aí do outro lado da fronteira fina entre os dois países, né? Os israelenses comemorando com champanhe, né? E o primeiro-ministro de Israel dizendo que os governantes interessados no assunto vão se encontrar na próxima terça-feira, tá? Então é isso, gente. Parece que o mundo vai respirar mais aliviado, né? A partir de agora, com a cessação das hostilidades. Mas vamos ver qual vai ser o comportamento, porque essa beligerância
ela é multissecular, né? Ela é multissecular. Bom, vamos dar seguimento, porque nós temos um monte de coisas para falar hoje ainda sobre no noticiário geral e no noticiário político. Eu quero começar esse finalzinho de jornal mostrando para vocês. Você se lembra que um brasileiro meio maluco tentou matar a Cristina Kirchner com uma arma que falhou no momento da consecução do crime? Felizmente falhou, né? Esse brasileiro, isso aconteceu lá em 2022, mas esse brasileiro, esse rapaz que está aqui na foto que o Alex vai mostrar para vocês, ele foi esse cara que tentou matar a Cristina Kirchner. E ele foi condenado aqui, nos diz a manchete no nosso site do ICL, a 10 anos de prisão por causa dessa tentativa de assassinato, tá? Em que a arma falhou. Matéria do Brasil de Fato, aqui no nosso site. Ela diz o seguinte: os 2 réus acusados de tentativa de assassinato contra a ex-presidente argentina Kirchner em 2022 foram condenados nesta quarta a 10 anos e a 8 anos de prisão no fim do julgamento desse caso que abalou a sociedade argentina. O brasileiro simpatizante do nazismo, Fernando Sabag Montiel, de 38 anos, foi condenado a 10 anos de prisão por tentativa de homicídio agravado com arma de fogo, pena que, somada a outras anteriores, eleva a condenação total para 14 anos, informou a juíza em um tribunal no norte de Buenos Aires. Sua namorada de então, ela se chama Brenda Uliarte, 26 anos, deve cumprir 8 anos de prisão por ter sido participante necessária, disse a juíza. No dia 1º de setembro de 2022, Sabag Montiel se misturou aos apoiadores que saudavam então vice-presidenta da Argentina, né, em frente à casa dela, e engatilhou 2 vezes a arma contra a cabeça dela sem que os projéteis fossem deflagrados. Ela tinha, ele, o Sabag, ele tinha antecedentes criminais por porte de arma branca, tatuagens com referências nazistas e seguia perfis de grupos radicais nas redes sociais. Durante a busca e apreensão em sua casa, a polícia encontrou, além de profunda falta de higiene, munições e também objetos fetichistas. Está aqui a cena, olha, em que ele aponta a arma para a cabeça da Cristina Kirchner, que, aliás, deu uma sorte gigante nesse episódio, né? Filho de argentina com chileno, Sabag nasceu no Brasil em 1987, se mudou para a Argentina em 83. A última entrada dele no Brasil havia sido em 2018 e, mesmo sendo um imigrante, ele apareceu na TV argentina atacando os imigrantes do país. Em suas últimas palavras antes de ouvir a sentença, ele se referiu a outros casos vinculados à política e evocou conspirações de forma confusa. Ele disse o seguinte, todo este caso foi armado, isso é conhecido. Se pensam em me fazer desaparecer com a prisão, é algo que precisam pensar, porque não pode passar tranquilamente, prosseguiu. Uliarte se recusou a falar, tá? Então é isso, está lá preso, vai ficar preso muito tempo esse brasileiro, né, que na verdade vive há anos lá na Argentina, e como punição por esse ato bárbaro que ele tentou perpetrar, mas que felizmente, né, a sorte da Cristina Kirchner impediu. Só isso explica essa história toda. Aqui no Brasil, nós teremos 177 mil famílias que abusaram de ajuda emergencial, receberam indevidamente, agora vão ter que devolver o dinheiro que sacaram, né? A matéria é da Agência Brasil, está aqui no nosso portal e diz o seguinte: cerca de 177 mil famílias que receberam indevidamente o auxílio emergencial pago durante a pandemia da Covid-19 foram já notificados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social para devolver um montante que totaliza, sabe quanto? 478 milhões de reais, quase R$500 bilhão. Em nota, a pasta informou que estão fora do processo de cobrança pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo beneficiários do Bolsa Família e inscritos no CadÚnico. E quem recebeu valores inferiores a R$ 1.800, que tem renda familiar per capita de até 2 salários mínimos ou renda mensal familiar de até 3 salários mínimos. O Ministério destacou numa nota o seguinte: a devolução dos valores se dá nos casos em que foram identificadas inconsistências como vínculo de emprego formal, recebimento de benefício previdenciário, renda familiar superior ao limite legal ou outras situações que configuram pagamento indevido. De acordo com a pasta, as notificações são enviadas desde março via SMS, via WhatsApp e também por e-mail e pelo aplicativo Notifica, com foco em pessoas com maior capacidade de pagamento e valores mais altos a devolver conforme critérios do decreto-lei
que regulamenta esse assunto. O não pagamento dentro do prazo, segundo o comunicado, resultará em inscrição da pessoa na dívida ativa da União e no cadastro informativo de créditos não quitados, o famoso CADIM, né? Além da negativação em órgãos de proteção ao crédito. Portanto, começam a ter que se haver com o que fizeram essas pessoas que abusaram das suas prerrogativas e lançaram mão do expediente de receber uma verbinha do governo sem precisar dela, tá? Outro assunto agora, Conselho de Ética da Câmara. O Conselho de Ética da Câmara, que durante muito tempo teve parado, agora volta, né, com uma energia renovada, quase sempre para cima de parlamentares do campo progressista, né? Hoje, no UOL, nós temos uma matéria informando que os processos contra o Janones, o Lindbergh e o Boulos estão avançando lá no Conselho de Ética. O que aconteceu? Olha só, já arquivaram lá o processo contra o Janones e contra o Gustavo Gayer. Outros 4 processos receberam parecer pelo arquivamento, só que falta o Conselho votar, se decide ou se rejeita os relatórios. O processo contra Eduardo Bolsonaro, o famoso Little Banana, está nesse grupo. E aqui os nomes das pessoas que têm ainda aqui. Primeiro, os que já foram arquivados, André Janones e Gustavo Gayer. E aqui, pedidos de aprovação que ainda dependem de aprovação. Eduardo Bolsonaro, Éder Mauro, Gilvanda Federal. Esse aqui foi aquele que chamou a ministra Gleisi Hoffmann de garota de programa, né? A situação dele é gravíssima, porque o cara tem uma intempestividade verbal que é um negócio impressionante, né? Processo com pedido de prosseguimento pendente de aprovação. Contra o Janones, contra o Lindbergh, são 2 casos, e contra o Guilherme Boulos. O que aconteceu? O Janones era alvo em um processo que terminou arquivado por 13 votos a 4. O deputado era acusado de quebra de decoro por ter usado uma camiseta dizendo anistia é o caralho na Câmara. Queriam caçar o mandato do Janones por conta disso, né? O Gustavo Gayer, ele votou para arquivar uma das ações contra Janones, que é adversário político, por quê? O deputado PL disse que o mandato de um parlamentar é muito banalizado pela Suprema Corte Brasileira. Gayer disse que o Janones deveria ser punido em outro processo em que é acusado de mentir sobre a prática de rachadinha. Nesse caso, o relator Fausto dos Santos Júnior já apresentou um parecer preliminar pela continuidade. O processo contra Gayer, também arquivado, motivado por declarações contra a ministra Gleisi Hoffmann. Ele insinuou que ela formava um trisal, lembra? Com o deputado Lindbergh Farias, que é companheiro de Gleisi, e o presidente do Senado, Alcolumbre, e o Alcolumbre ficou pé da vida com essa história toda, disse que ia processar, não sei se processou ou não, tá? O relator Fausto Santos considerou que Gayer já pediu desculpa aos envolvidos, caso arquivado por 9-6 com uma abstenção. Outros 4 processos com recomendação de arquivamento. Eduardo Bolsonaro, o relator é o delegado Marcelo Freitas, do União Brasil de Minas Gerais, afirmou que seria um absurdo jurídico e político responsabilizar o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Mas vai responsabilizar quem? Se não foi ele, o próprio Bananinha admitiu tantas vezes que ele era o cara que estava por trás dessa história toda, né? E também foi pedido o arquivamento do processo contra o deputado que desejou a morte de Lula, Gilvanda Federal, esse que eu falei que é um sujeito que tem uma incontinência verbal impressionante, né? O que falou Gilvanda Federal em referência ao presidente? Falou, quero que ele vá para os quintos dos infernos. O relator Albuquerque disse que o parlamentar não extrapolou limites inerentes ao mandato. Citou a declaração pública de Gilvan dizendo que havia exagerado. Aliás, esse Gilvan, quando abre a boca, já está exagerando, ainda que fique calado, né? Bem, pessoal, com isso aqui nós vamos chegando ao fim dessa edição de quinta-feira. Amanhã nós vamos estar de volta aqui cedinho para mais uma edição, para encerrar a semana. Mas hoje nós temos aqui no ICL um negócio extremamente importante e seria muito bom que você assistisse, tá? Vou mudar de câmera aqui para mostrar para vocês o que é. É o lançamento mundial do documentário Vai para a Argentina, Carajo, feito pelo Eduardo Moreira, com direção da Ju Baroni, lá na Argentina, para desmontar esse mito que a direita criou de eficiência governamental, de boa gestão estatal, porque a Argentina, na verdade, está caindo aos pedaços lá, depois que esse anarcocapitalista assumiu a presidência lá, com todas as maluquices que ele fez na economia. E ele está pagando cara a conta lá, porque além do caos social que criou, né, as medidas de controle da inflação, por exemplo, não deram certo.
o dólar lá tem subido seguidamente, obrigando um governo ultra neoliberal a fazer intervenções no mercado de câmbio, o que é um pecado, né? Um pecado indesculpável para o campo do ultra neoliberalismo. Então não perca hoje às 8 da noite, tá? Você só precisa pegar aqui, olha, nesse endereço da internet o seu convite, despertatcl.com.br, é só deixar lá seu endereço de e-mail, você já recebe o convite para fazer parte dessa grande plateia que vai assistir hoje à noite, às 8 horas, vai para a Argentina, carajo, tá? Eu, por exemplo, não vi ainda, mas hoje à noite vou estar lá ligadinho junto com vocês, assistindo ao documentário do Eduardo, tá bom? Então, bom dia para vocês, vem aí o N1, aproveitem bastante, tudo que a gente discutiu aqui, também o que a gente não teve tempo de falar, está lá com mais profundidade do que é possível nessa primeira hora do Noticiário do ICL. Obrigado pela sua audiência, amanhã estamos aí, 7 da manhã. Tchau. Se você gostou de Vai Pra Cuba, Eduardo, eu tenho um convite imperdível para você. Aquele foi meu primeiro filme como diretora, exibido no Festival de Havana e premiado no Festival de Cinema de Los Angeles. Um documentário que percorreu o mundo, mostrando a realidade de um povo. Agora, nós vamos para a próxima produção. Vai pra Argentina, carajo! Eu, Juliana Baroni, Eduardo Moreira e Fabián Restivo vamos revelar o que está realmente acontecendo na Argentina de Javier Milei. Uma realidade que precisa ser escancarada para o mundo. A estreia internacional acontece na quinta-feira, 9 de outubro, às 20 horas, em uma exibição online especial. Eu quero muito que você assista com a gente.